Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria poder retornar a essa casa, estar junto com os irmãos, pastor Hilton e a missionária Érica, são pessoas que nós temos um grande carinho. O pastor nos convidou para estar aqui com os irmãos hoje e ficamos muito honrados, Senhor. Acompanhando ali a minha companheira, a minha esposa, a irmã Evani. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui essa noite. Glória a Deus. Amém. Pastor Hilton já adiantou. A segunda-feira nós temos um estudo na nossa casa. É Bíblia pura, irmão. Para quem gosta de Bíblia. E breve, ainda não dá para abrir para todo mundo, ainda não, né? Mas breve nós estaremos abrindo aí inscrições que os irmãos queiram estar estudando conosco. Deus colocou uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você. Tá bom, som. Deixa eu... Abra comigo a sua Bíblia em livro dos Salmos. Salmos de número 89. Verso 20 e o verso 21. Salmos 89, versículo 20 e 21. Se encontrou, diga amém. Se encontrou, diga amém. Coisa boa, vamos ler. Diz assim o texto: encontrei Davi, meu servo, ungi-o com o meu óleo santo. A minha mão o susterá. E o meu braço será a sua força. Vamos ler de novo? Encontrei Davi, meu servo, ungi com meu óleo santo. A minha mão o susterá e o meu braço será a sua força. Glória a Deus. Olha que coisa bonita, irmão, esse texto. Eu gosto desse texto que fala que quando Deus diz encontrei, dá uma sensação, um entendimento que Deus está procurando. E de repente ele diz: encontrei o que eu estava procurando. Uma sensação que o olhar de Deus está vagando pela terra, procurando num palácio, umas casas de príncipes. Em algum lugar, de repente, ele coloca os olhos e disse: achei. E eu quero que você entenda isso aqui nessa noite, que Deus ele procura. Deus é um Deus que está à procura
Existem algumas coisas em nós que chamam a atenção de Deus. E quando Ele olha, Vani, para você e diz assim: é isso aqui que eu estou procurando. Existem algumas características que chamam a atenção de Deus. Existem algumas características, qualidades que despertam o interesse de Deus. Quando Ele olha, Ele diz: encontrei. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus também, ao caminhar, era como se Ele estivesse também procurando algumas coisas, algumas características, Deus abençoe, algumas qualidades que Jesus ficava procurando. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, até o missionário Tiago estava orando aqui, do centurião que encantou Jesus. Ele olhou e disse: nem em Israel encontrei uma fé assim. Você acha que foi por acaso que Jesus foi até Gadara? Interessante, irmão, Jesus foi a Gadara uma vez. E quando ele chegou em Gadara, ele só ganhou uma alma. Jesus foi a um lugar para ganhar só uma alma. Agora, não foi qualquer alma que Jesus foi ganhar. Foi o endemoniado gadareno. O que Jesus viu no endemoniado gadareno? A Bíblia dá algumas características. Se você quiser depois ler, você vai ver algumas características que esse endemoniado tinha. Uma delas é que ninguém conseguia parar ele, Evani. Eles tentavam de tudo para parar. Amarrava com cadeias, com ferrolhos, com grilhões, e o texto diz: e nada podia pará-lo. Quando Jesus viu essa característica dele, pastor, ele disse: é esse tipo de pessoas que eu quero andando comigo. É esse tipo de característica que eu quero dos meus seguidores. A característica que nada pode pará-los. E a Bíblia diz que ele nada podia pará-lo. E a Bíblia diz que ele feria-se com pedras, mas andava de dia e de noite, clamando pelo sepulcro. Olha o que acontecia com ele. Mesmo ferido, aleluia, mesmo ferido, ele não parava de caminhar. Está entendendo isso aqui? Quando Jesus viu essa característica, ele disse: essa característica que eu quero de quem anda comigo. É alguém que, apesar das feridas, não para. Apesar de estar machucado, não para. É esse tipo de característica que eu quero. Jesus viu nele e foi lá. E agora eu tenho certeza que a mente de Jesus pensou: se esse cara já faz o que faz, cheio de demônio, imagina o que ele não vai fazer cheio do Espírito Santo. Se cheio de demônio ele já é assim, imagina ele cheio do Espírito Santo, o que ele não vai fazer, ó? E é verdade, ele fez, porque segundo a história vai dizer que ele se tornou o pastor de Decápolis, que era 10 cidades.
Porque teve um problema. Qual foi o problema? Jesus não pôde entrar em Gadara. Jesus não pôde entrar em Gadara. Mas sempre que Jesus não pode entrar em um lugar, ele tem alguém para entrar no lugar dele. Jesus não pôde entrar em Gadara, mas o gadareno entrou. E quando o gadareno entrou, ele falou de Jesus dentro de Gadara, e a cidade de Gadara conheceu Jesus, mesmo sem Jesus ter entrado em Gadara. Jesus está procurando pessoas assim. Deixa eu dizer uma coisa para você entender bem essa mensagem aqui. Deus está procurando algumas características especiais em nós. Eu vou dizer de novo, existem características que chamam a atenção de Deus. E se você ainda não percebeu, existem essas características em você. Existe em você uma característica que tem chamado a atenção de Deus. E Deus deseja despertar cada dia mais essas características em você. Porque é assim que as coisas começam, como disse o pastor. Como uma semente. E se você perceber no mundo espiritual, no mundo do reino de Deus, Deus não trabalha com árvores. Deus trabalha com sementes. Mas toda semente tem o potencial de se transformar em uma árvore. O problema é que a gente tem a semente dentro de nós, mas ainda não aprendeu a despertar o potencial que ela tem. É que a gente diz que até a nossa fé, ela é comparada com uma semente, um grão de... E a gente diz assim, que a vossa fé seja do tamanho do grão de mostarda. Só que o correto não é do tamanho do grão de mostarda. O correto não é do tamanho, mas sim como. E deixa eu dizer uma coisa, você vai entender. Deus é capaz de ver coisas em nós que nem nós mesmos vemos. Deus tem a capacidade de ver potencial em você, características em você, qualidades em você, que às vezes nem mesmo você olha, nem mesmo você vê. Às vezes você para diante do espelho e lembra da palavra que Deus falou com você assim, eu sou tudo isso mesmo, Deus? Hein? Deus é capaz de ver coisas em você que às vezes nem você mesmo vê. Quer ver? Na Bíblia está um camarada chamado Gideão. Onde é que Gideão está? Malhando o trigo no lagar. O que é o lagar? Lagar é um buraco numa pedra, aonde se pisa uva. Lagar é um buraco. O camarada está dentro do buraco, malhando o trigo, que não era lugar de malhar trigo. Já pode até dizer que ele está fazendo a coisa certa no lugar errado. O camarada está escondido dos inimigos, porque os midianitas vinham, Evani, e quando eles plantavam, eles vinham e roubavam tudo, a colheita, antes deles colher. E o que é que o Gideão fez? O Gideão plantou antes do tempo da plantação. Ele plantou quando não era tempo de plantar. E quando o inimigo chegou, pastora Érica, ele já tinha colhido. Mas o camarada está escondido, olha só, imagine isso. Dentro do buraco, escondido, com medo do inimigo vir tomar a plantação dele, a colheita dele, e ele está lá.
com medo, escondido dentro do buraco. Aí Deus chega. E o que é que Deus diz para ele? Deus é contigo, homem valente. Deus é. Cara escondido dentro do buraco. E Deus diz assim, Deus é contigo, valão valoroso ou homem valente. Como é que Deus está vendo num cara escondido dentro do buraco valentia? Porque Deus é capaz de ver coisas em nós que nem nós mesmos somos capazes de enxergar. Tanto é que quando ele diz, se Deus é com nós, por que está acontecendo isso? Aí Deus olha para si, vai na tua força, porque tu livrarás Israel da mão dos inimigos. Na tua força. O que isso quer dizer, meu pastor? Quer dizer que nele já havia força para libertar o seu povo. Nele já havia algo dentro dele que era capaz de mover aquela nação para se libertar daquele momento de escravidão. É por isso que eu tenho uma palavra do Senhor nessa noite, que dentro de você tem um potencial poderoso que Deus deseja despertar aqui essa noite. E deixa eu dizer, não importa o que tua mãe disse, o que o teu pai falou, o que o teu namorado falou a teu respeito, o que o teu esposo, a tua mulher disse, Deus está falando nessa noite, tem algo grande dentro de você. Tem algo muito grande. E que Deus já enxergou. E é por isso que ele está dizendo, nessa noite, nesses textos, achei a Davi. Ele poderia estar dizendo aqui, achei o Francisco, achei o Wilton, achei a Evani, achei o Tiago, achei o Marcos, achei a Fernanda, aleluia. Diz o nome aí. Achei o Pedro, diz o nome aí. Achei a Dorinha. Achei o Roberto. Achei o Mateus. Diga bem forte nessa, Deus me achou, aleluia. Deus me achou, Ele me achou. Mas por que Ele te achou? É porque Ele viu alguma coisa em você. Que Deus viu em Davi. 1 Samuel, capítulo de número 16. Versículo 14. Primeiro Samuel, capítulo de número 16. O que Deus viu em Davi para achá-lo. Vamos lá? Do 14 até o 18. Vamos ler todo mundo junto no 3. Vamos ler nessa aqui que é a Bíblia do Rei. 1, 2, 3. Where there is stood and a people about it. He's Então, in a cup of there is a stand out of the name. portanto, And the man is that. I'm like, did through those quest of surety. Dude, that's out the rest. This segura aí. Volta. Segura aí. O que está
acontecendo aqui? Diga comigo. Está abrindo uma vaga de emprego. This is still different. E o que é que precisa fazer para poder preencher a vaga? Tem que saber tocar harpa. Então, abre-se vagas. Está aberta a vaga. Agora precisa de quem? De alguém para preencher. Para preencher a vaga. Mas pode ser qualquer um que vai preencher a vaga. É qualquer um. Tem que saber tocar. Tem que saber tocar. Para poder preencher a vaga. Então, preste atenção nisso aqui. Diga comigo. Vaga tem. Não, mais forte. Vaga tem. Só precisa estar preparado. Porque vaga tem. A vaga já está aberta. Só precisa que você esteja parado. 17. Então Saul ordenou seus servos. Agora preste atenção. Saul complica mais as coisas. Ele faz uma exigência a mais. Agora não é só quem toca. Quem tocar até eu toco. É tocar? Procura o cara que sabe tocar bem. Fez escola de música. Que toca realmente aquele arpejo que faz os anjos dançarem. Não é qualquer um tocador, escute. A vaga que começou a ser aberta era para um tocador. Sabe tocar? Sei, então vem. Mas aí o rei disse, não é só saber tocar. É saber tocar bem. E aqui tem algo para a gente aprender na nossa vida. Procure algo que você é bom. Você tem alguma coisa na sua vida que você é bom? Procure se tornar melhor. Você já sabe tocar? Sabe? Aprenda a tocar bem. Já sabe pregar? Maravilha. Agora aprenda a pregar bem. Já sabe ser um bom vendedor? Então agora seja o melhor vendedor. Procure alguma coisa que você é bom e comece a ser o melhor. Aleluia. A vaga primeiramente era só para quem sabia tocar, mas de repente é para quem toca bem. Aí já diminui um pouco, né? Aí o que acontece? Eu conheço alguém que pode preencher essa vaga. 18. Vai. 1, 2, 3, vai. Sissy just bruised and I like. And you ever get to that? Your house. Three wild and waiting. And these objects are great. Escute. Diga comigo. Abriu a vaga. Read on it now. Quando abriu a vaga, alguém falou de Davi. Alguém disse, eu conheço alguém que tem as características para poder preencher essa vaga. Aleluia. Eu conheço alguém. Ele disse, eu tenho visto um filho de Jessé. Ou seja,
eu já vi uma pessoa que tem exatamente as qualidades e as características que o rei está procurando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver preparado, as pessoas vão falar de você. Se tem uma coisa que Deus é especial, escute isso aqui para você guardar no seu coração. E é até uma forma de você aprender a orar com inteligência. Deus é especialista em criar situações para abençoar e mudar a tua história. Vou dizer de novo, que é para você dar um glória a Deus. Deus é especialista em criar circunstância para poder mudar a tua vida e a tua história. Deus é especialista em fazer cristocidências. Existem algumas cristocidências que acontecem na nossa vida que você diz, é o Senhor, né? Às vezes você está precisando de algo e aquele algo acontece, chega lá diante de você. Então comece a orar, Senhor, cria a circunstância. Senhor, cria a situação, porque eu já estou preparado para poder preencher a vaga quando ela for aberta. Conheço, um dos servos pediu para falar, tenho visto o filho de Jessé, o belemita. E o que o rei diz? Tem que saber o quê? Saber? Ele sabe tocar. Mas além de saber tocar, Evani, ele ainda tem algumas outras características a mais. E quais são? Ele é valente. Ele é guerreiro. Ele fala bem. O homem sabe se vestir. Sabe se portar bem, tem uma boa aparência e tem mais. Ainda tem uma outra característica que é a cereja do bolo. Qual é? Deus é com ele. Aleluia. Aonde ele chega, a gente sente algo diferente. Deus é na vida dele. Aleluia. Deus é com ele. Ou seja, ele mostrou que Davi não apenas estava preparado para preencher a vaga, mas também que ele tinha muito mais qualidade além daquela que o rei estava procurando. Então, essas características que falaram de Davi, deixa eu dizer para você, Deus também viu essas características em Davi. Deus também percebeu. Você quer falar para comigo? É que tá bem gelado o negócio. Deus também viu essas características em Davi. Deixa eu falar um pouco para você sobre essas características de Davi. Primeiro, característica de Davi. Diga comigo, ele era valente. Diga valente. Deus procura pessoas valentes. Pessoas corajosas, determinadas. Quando o homem pecou no jardim do Éden, pela primeira vez ele conheceu uma emoção que ele nunca tinha sentido antes. Sabe qual é essa emoção? O homem nunca tinha sentido, e a primeira emoção que ele sentiu a partir do pecado foi o medo. O homem disse para Deus, ouvi a tua voz e tive medo. O homem nunca tinha tido medo. A partir de então, nós vivemos uma luta constante com este sentimento que tenta nos dominar. Se você deixar ele te dominar, se você deixar o medo te dominar, ele vai paralisar a sua vida. E aí você tem as oportunidades e você não agarra elas porque você tem medo. E se eu errar? E se não der certo? E se eu passar vergonha?
E se eu não conseguir? É por isso que Deus está procurando hoje em nós características que achou em Davi. A primeira característica que Ele quer encontrar em você é que você seja valente. Agora entenda uma coisa, ser valente não significa ser inconsequente, ser irresponsável. O valente também é prudente. O valente, ele não é uma pessoa que entra em qualquer confusão, em qualquer briga, ele sabe aonde ele consegue entrar. Esses dias agora eu ganhei uma cicatriz nova. Viajei com a Evani para Teresina, ela pediu uma água com gás, eu fui comprar essa água com gás para ela num bendito do posto de gasolina que tinha uma porta de vidro. Taquei a cara na porta de vidro que amassou meu óculos. Rasgou aqui, eu fui pregar com isso aqui tudo sangrando, eu segurava aqui, não é, Evani? Botei papel higiênico para ver a cicatriz que tinha de um lado, aí abriu do outro, porque já tinha uma de um lado aqui. No meu tempo de adolescência de loucura, arrumei uma briga com 8 caras. Nesse dia eu levei uma pisa tão grande que eu fui bater no hospital para poder pontilhar meu supercílio. Isso aqui estava tudo rasgado, tudo aberto. E um dia desse eu estava lendo um livro, deu Tzu, A Arte da Guerra. Depois vocês leiam. A Arte da Guerra. Ele é um general chinês e uma das coisas que ele diz nesse livro é que você nunca deve entrar numa guerra que você não pode vencer. Eu digo, rapaz, se eu tivesse ouvido esse conselho antes, eu não tinha apanhado tanto. O valente, ele não é irresponsável, ele não se atira. Não. Mas ele não deixa que o medo lhe paralise. Eu fico imaginando a cena depois que Davi matou Golias. Eu fico imaginando aquele exército de guerreiros que não teve coragem, porque a Bíblia diz que eles foram apavorados. O medo fez eles ficarem apavorados. Eles não conseguiram lutar contra o guerreiro. Toda a vida que o guerreiro falava, eles estremeciam. E há quem diga, viu, irmão Dorino, que Golias quase nunca tinha que lutar. Há quem diga que Golias quase nunca tinha que lutar. Porque devido ao seu tamanho, ele ganhava só no grito. Só ele gritar, os cabas já se tremiam todinho. Não, a gente se entrega logo. Só que um dia chegou um rapaz que não tinha medo de Golias. E quando ele não teve medo de Golias, ele foi lá e venceu e matou Golias. Aí eu fico imaginando, eu quero que você imagine isso também. Na hora que Davi está voltando com a cabeça de Golias. Um monte de guerreiro que com certeza era mais habilidoso, mais forte, mais capacitado do que Davi. Um monte de guerreiro mais treinado, mais habilidoso, que sabia lutar. Havia homens como Saul, que a Bíblia diz que Saul se sobressaía de todos os homens. Saul dava quase 2 metros de altura, é um homem muito grande, Saul. Eu imagino quando Davi volta com a cabeça, eles olhando para a cabeça de Golias, dizendo assim, nem era tão grande assim. Nem era tão poderoso assim. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer um poderia ter matado Golias. Qualquer um que tivesse se disposto. Se não fosse Davi, teria sido outro. E qualquer um que tivesse se disposto a lutar contra Golias teria vencido. Por quê? Porque a vitória não foi por causa de Davi, não seria nem por causa de nenhum dos outros soldados. A vitória foi por causa de Deus que deu vitória ao seu povo. Agora só faltou o quê? Alguém que não tivesse medo e acreditasse e fosse para a luta e fosse para a guerra e com certeza iria vencer.
Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe quando é que você vai vencer? Quando você tomar a atitude, não deixar o medo te dominar. Diga comigo, primeira característica. Não, mais sorte. Primeira característica. Ser valente. Ser guerreiro. Não desistir. Não recuar. Não baixar a guarda. Não baixar a cabeça. Ser valente, ser guerreiro. Palavra na atualizada. Na atualizada fala bem, é sisudo de palavras. Alguém que fala bem. O que é uma pessoa que fala bem, Maria? Uma pessoa que fala na hora certa. Uma pessoa que fala a coisa certa. Já prestou atenção que tem pessoas que têm uma palavra? Ele fala pouco, mas quando ele abre a boca, você gosta de ouvi-lo. Às vezes tem alguma circunstância que a gente está passando na vida, você diz assim, eu vou perguntar para o fulano o que ele diz. O que ele acha. Eu vou saber do fulano o que ele pensa sobre esse assunto. São pessoas que falam bem, são pessoas que têm bons conselhos, são pessoas que têm boas palavras, são pessoas que têm palavras positivas, são pessoas que têm palavras de incentivo, são pessoas que a gente gosta de falar com elas, porque elas nos colocam para cima. Em contrapartida, são pessoas que falam mal, tem pessoas que falam bem, mas tem pessoas que falam. E o que seria uma pessoa que fala mal? Eu não sei você, mas a gente nem quer mais conversar com a pessoa. É pesado. Você chega perto da pessoa, ela reclama de tudo. Só fala mal dos outros. Então, se existe uma pessoa que fala bem, também tem pessoas que falam mal. Então, qual é a característica que eu tenho que ter na minha vida? É uma característica de falar mal ou uma característica de falar bem? Falar bem. E o que seria uma pessoa que fala bem? Uma pessoa que fala bem é aquela pessoa que está sempre com boas palavras. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, ele chega para dizer, vai dar certo, a porta vai se abrir, Deus é contigo, o milagre vai acontecer. Te prepara, mulher, que a coisa Deus vai mudar, isso aí é só uma fase. Tem aquelas pessoas que tem sempre uma palavra boa, aquela pessoa que tem sempre uma palavra de esperança, que olha para você e você chega lá chorando porque colocou currículo, tentou em todo lugar, mas não deu certo. Mas amanhã vai dar certo, amanhã tu vai arrumar um emprego. Aquelas pessoas que têm sempre uma palavra boa para você, que te orienta, que te ajuda, que mesmo quando às vezes não tem uma palavra para dizer, mas eu vou orar por você e Deus vai te dar uma resposta. É bom esse tipo de pessoas, e eu quero pedir a Deus que Deus coloque mais esse tipo de pessoas na tua trajetória, meu irmão. Que Deus coloque essas pessoas que falam bem junto de ti, aleluia. Pessoas que têm sempre uma palavra boa na língua, na boca, que seja alguém que te incentive para o que é bom, aleluia. Assim como Davi, Deus viu isso em Davi, e Deus também vê isso em você, meu filho. Deus vê quando você é uma pessoa que fala bem. E assim como as pessoas gostam, Deus também gosta de pessoas que têm boas palavras. Então vamos lá, primeira característica, diga valente e guerreiro. Segunda característica, fala bem. E a terceira característica, de boa aparência. Eu sei que a gente ouve umas coisas assim, meio do tipo, o que importa é por dentro. Quem gosta de ver coisa por dentro é gasto, né, mano? Quem trabalha com aquele negócio que gasto. As pessoas gostam de ver as coisas por fora. Eu aprendi uma coisa na minha vida e é muito interessante. Depois, com 40 anos que eu fui entender isso. Que as pessoas só sabem aquilo que você diz. E é uma coisa que a gente devia aprender. As pessoas só sabem aquilo que você... Às vezes você está chateado com a pessoa e você não diz.
Às vezes a pessoa te machuca e você não diz. Aí você diz assim, como eu dizia, ele é doido? É que ele não tá vendo não que ele tá fazendo isso? Eu marcava as coisas com as pessoas, aí às vezes acontecia alguma coisa, eu não podia ir. A pessoa ficava chateada comigo, pastor. Ai de mim. E às vezes as pessoas faziam a mesma coisa comigo. E eu ficava chateado, às vezes até me afastava com alguma coisa que a pessoa falava ou fazia. Ainda bem que a minha esposa foi ela que me ajudou a ver isso. Ela diz assim, por que você não fala que não gostou? Não, mas ele não fez, ele devia saber. Se é, mas você não disse? Quando eu comecei a dizer, eu comecei a entender que as pessoas só enxergam aquilo que você mostra. Elas só veem, só sabem aquilo que você fala. Mas deixa eu falar sobre isso aqui, para a gente não entrar nesse lado. Boa aparência. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente é crente? É. E o por dentro importa, sim. Mas, diga comigo, a aparência também importa. Se não importasse, não estava aqui essa característica. Não, ele é o Zé doidinho, meu irmão. Feio. Pensa no menino feio. Mas qual foi a característica que o homem disse? Ele tem uma boa aparência. Isso pode enquadrar muitas coisas. Ele sabe se vestir bem. E quando você fala de se vestir bem, a gente logo associa a comprar roupa cara. E não tem nada a ver com se vestir bem com roupa cara. Se eu disser o preço das minhas camisas que eu uso no dia a dia, você não acredita, meu. É doido, Sachão? Se eu disser o preço, você não acredita. Não pode nem dizer o número, porque é um número meio que dá azar. É aquele número que não pode ser na sexta-feira. Dá um pouco de azar esse número. Agora aumentou, agora é 14. Mas eu comprava minhas camisas de R$13. Eu chegava em todo canto, entrava em todo canto. E as pessoas diziam assim, rapaz, mas tu só vive com camisa bonita. Por que tu compra essas camisas? Em tal canto, e é tal valor. Em tal canto e é tal valor. Então, não é questão do preço. Porque eu poderia comprar uma blusa barata, bonita, me vestir bem. Não tem a ver com preço. Mas tem que você ter uma vontade de se apresentar bem para as pessoas. Tem 3 coisas na vida, irmão, que faz toda a diferença, meu irmão. Toda a diferença. São coisas simples que qualquer pessoa pode praticar e pode fazer uma diferença para você ser bem visto pelas pessoas, respeitado pelas pessoas e amado pelas pessoas. O que é? Tomar banho. Sério? Tomar banho. Escovar o dente. Escovar o dente e usar perfume. Então vou repetir de novo. Tomar banho, escovar o dente e usar um perfume. Você pode até não ficar bonito, mas você vai ser agradável. Vai ser agradável estar perto de você. Davi tinha uma boa aparência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a cuidar da sua aparência, a cuidar de você, a procurar se vestir bem. Um dia eu tinha um amigo meu que o nome dele era Cícero, e esse cara ele me ensinou uma coisa que eu desde esse dia eu não me esqueci. Ele disse assim: Regis, nunca saia de casa com o sapato sem estar limpo. Nunca saia de casa sem um sapato limpo. Se você não tiver, que a gente usava graxa, né? Aquela graxa. Se você não tiver a graxa, passe uma casca de banana. Passe um pano. Mas saia com o sapato polido, porque as pessoas... Até depois os pregadores entraram nessa, né?
Os pregadores tinham aquele sapato tão bem colorido que o pessoal disse que era o sapato que vê Deus. Porque sempre que o pessoal olhava para o sapato daquele dos pregadores assim, meu Deus. Sapato colorido. Não precisa ser extravagante. Deixa eu dizer para você, não precisa ser extravagante, mas aprenda a ser bem apresentado. Em todos os lugares que você for, esteja bem apresentado. Deus leva isso em conta? Leva, meu irmão. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, Deus está falando muito mais da maneira como as pessoas se vestiam do que outra coisa. O sacerdote, coitado, tinha que ter cada peça no seu lugar, com cada roupa, com cada cor que Deus dizia. Por quê? Porque Deus leva em consideração a aparência. E por que Deus leva em consideração a aparência? Porque existem dois princípios na lei hermética. Você falar em hermetismo já? No Antigo Egito, alguém já ouviu falar no hermetismo? Já? E uma das leis de Hérmes é: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. O que a Bíblia diz? Que um coração feliz aformoseia o rosto. Ou seja, assim como o que está dentro muda fora, o que está fora muda dentro. Quando você começa a se vestir bem, você começa a se sentir melhor com você mesmo. A sua autoestima melhora. Você para de depender tanto da aprovação dos outros e começa a saber que Deus já te escolheu e pronto, meu irmão. Você está entendendo isso? Então é uma forma de amar a si mesmo, cuidar da sua aparência. Diga assim: Deus falou comigo. Pronto, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Primeira característica é valente guerreiro. Segunda característica, fala bem. Terceira característica, tem uma bela aparência. E a quarta e mais importante, Deus é com ele. Diga comigo: Deus é comigo. Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Aleluia. Você é valente? Escute. Você fala bem. Você tem boa aparência. Eu vou dizer de novo que é para você dizer amém, que eu estou falando para você. Diga: você é valente. Você fala bem. Você tem boa aparência. E Deus é contigo. Aí eu pergunto: tem como as coisas dar errado na tua vida? Tem como você não ser um cara que vai arrebentar na vida, que vai ter sucesso? Tem como as coisas vão andar para trás? Não tem como, cara, porque tu é valente, tu fala bem, tu tem boa aparência e Deus é contigo. Deus te achou, te prepara que vai acontecer grandes coisas na tua vida. Davi, esse rapaz, estava lá atrás das ovelhas. Lá atrás das ovelhas, da malhada, quando o sacerdote foi lá na casa dele para escolher o rei, nem levar ele não levaram. Estavam lá cuidando das ovelhas. Ovelhas malhadas eram as ovelhas mais fracas, mais sem valor. Aquelas... Era lá onde Davi estava. Mas sabe uma coisa? Foi lá, no lugar mais improvável, que Deus encontrou Davi. E fez ele se sentar no trono de Israel. E Davi foi tão grande, Davi é tão grande, que se você olhar na Bíblia, eu vou encerrar aqui. Se você olhar na Bíblia, tem uma forma que Jesus era chamado, que ele nunca deixou de atender a pessoa. Sempre que Jesus era chamado, ele atendia a pessoa. Sabe qual era? Jesus,
filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus gostava de ser chamado de filho de Davi, por causa das características de Davi. Existem também características em você, que tanto já estão aí, como também Deus quer, através do seu Espírito Santo, produzir na tua vida. Você só tem que estar disposto a deixar Deus fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder de Deus. Assim como Deus encontrou Davi, Deus também quer te encontrar. Assim como Deus viu características em Davi, Deus também viu características em você. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você para Deus gerar algumas características em você. Eu não sei se você já se enquadra em todas essas características, que você é alguém valente, é alguém guerreiro, é alguém que fala bem, que tem boa aparência e é cheio do Espírito Santo. Não sei se você já tem essas 4 ou mais características em você, mas se você ainda não tem, eu quero orar por você para que Deus possa poder gerar nessa noite, aqui nesse culto de ensino, todas essas características na tua vida. Eu quero que Deus faça de você um valente, aleluia. Eu quero que Deus faça de você um guerreiro forte na presença dEle. Eu quero que Deus faça em você também, que você tenha boas palavras, que ao abrir da tua boca, seja palavra de sabedoria que vai sair da tua boca. Quero orar por você também, para você ter uma boa aparência em todos os aspectos. Aonde você chegar, você vai encontrar graça diante das pessoas. Eu quero orar por você, para que a presença do Senhor também esteja sobre você, aonde quer que você esteja. Levante as 2 mãos para cima nessa noite, eu quero orar. Senhor, aqui estão os teus filhos, os teus escolhidos. É assim como o Senhor achou a Davi, também o Senhor achou eles, encontrou eles. E eu sei que o Senhor está hoje desejoso de fomentar, de colocar neles, de gerar na vida deles algo poderoso neste lugar. Tem valentes guerreiros de Deus sendo nesta noite levantados aqui neste lugar. Pessoas que ainda não tinham percebido o tamanho do seu potencial, de que tudo que Deus vai fazer na vida deles hoje, Senhor, há um despertar de Deus na vida desse crente, há um despertar de Deus na vida desse homem, desta mulher, porque o Senhor vai usá-lo de uma forma poderosa, sobrenatural. Que a tua presença seja com ele, Senhor, que ele saiba tocar bem, que ele saiba fazer tudo com excelência, que ele saiba dar o seu melhor, que ele saiba andar a 2ª milha, que ele possa, Senhor, a cada dia falar bem, que as palavras que saiam da boca dele sejam palavras de sabedoria.